Fala pessoal, tudo bem? Canal Fórmula 1 Remember, estamos aqui para fazer mais uma resenha da Fórmula 1. Terminado agora, está no pódio um grande prêmio da Espanha, lá no circuito da Catalunha. Vamos comentar aí o que melhor aconteceu no grande prêmio da Espanha aí desse domingo. Antes, vamos para a sessão memória aí do GP da Espanha, 1991, 30 anos atrás, essa foto icônica aí, que é um verdadeiro retrato da Fórmula 1 junto com algumas outras aí. Senna e Mansell na reta dos boxes, dividindo praticamente roda a roda aí numa disputa ali, que além de ser uma disputa pela liderança, era uma disputa pelo título do campeonato de 91. Naquela época o GP da Espanha era a antepenúltima prova da temporada, né? E ali a briga estava feroz, a corrida começou molhada, né? O Senna saiu na frente, e conforme a pista foi secando, o Mansell foi dando de cima do Senna e chegaram a disputar curva a curva aí, como essa foto foi registrada. Aí é o registro da ultrapassagem, né, do Mansell em cima do Senna. Houve uma disputa ali, roda a roda mesmo, né, por 2 voltas mais ou menos. O Mansell acabou ganhando a corrida, mas o Senna ganha o campeonato na corrida seguinte no GP do Japão, né? A gente vai ver um pouco mais do GP da Espanha 91 no nosso especial da temporada 91 que nós estamos fazendo aqui, pessoal. E a nossa resenha vai estar aí no blog do nosso amigo Cláudio, apaixonado por F1, seu blog da velocidade. Entre lá, confira. Além das nossas resenhas, tem tudo sobre Fórmula 1, sobre fórmulas americanas, sobre categorias de base, sobre rally. Vale a pena ver, vale a pena prestigiar, tá? E confira a nossa resenha por lá também. Grande abraço, meu amigo Cláudio, aí, pela força sempre. Bom, pessoal, Grande Prêmio da Espanha terminado agora aí. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu aí no circuito da Catalunha. Lewis Hamilton aí, sempre Lewis Hamilton vencendo o Grande Prêmio da Espanha, com Max Verstappen em segundo, com Valtteri Bottas em terceiro, né? Uma corrida que, antes da corrida, muita gente estava prevendo já essa vitória do Hamilton, na verdade, pelo desempenho nos treinos, pelo circuito da Catalunha ser um circuito de poucas oportunidades de ultrapassagem. Sem um fator diferencial é muito difícil passar nesse Grande Prêmio da Espanha. E ainda aquela reta que era uma curva de alta que vinha para a reta, eles transformaram numa chicane, então os carros entram ali em baixa velocidade, difícil pegar fôlego aí para ultrapassar na reta, né? Aí vem aquela história que tem que ser de asa móvel mesmo, senão não tem ultrapassagem, né? Aquelas coisas que a gente já conhece da Fórmula 1, né? Mas o Lewis Hamilton conseguiu aproveitar aí, principalmente a questão do seu carro ser o melhor carro mesmo, né? Se alguém tinha alguma dúvida aí, se a Mercedes estava mal, se a Mercedes ia estar no nível da Red Bull, pelo menos por enquanto dá para ver que a Mercedes ainda é o melhor carro. Isso fica claro na parte final da corrida, quando o Hamilton opta por fazer uma segunda parada, né? Trocar novamente por pneus amarelos aí, faltando mais ou menos 20 voltas para o final, e vai para cima do Verstappen, chega com folga. O Verstappen optou por continuar na pista, né? Ainda faz uma troca depois, mas quando já estava tudo perdido, para fazer a melhor volta, acredito que conseguiu, né? Mas o Hamilton, quando precisou ter um carro na mão ali, quando precisou dele, Lewis Hamilton, que a discussão desse fim de semana foi isso, pô, 100 poles do Hamilton, mas ele teve chance, ele teve um diferencial, ele nunca correu por equipe pequena, a Fórmula 1 não quebra mais carro. Concordo com tudo isso aí, tá? A gente pode fazer uma discussão do Hamilton depois sobre a questão dos números dele, mas nessa Fórmula 1 atual ele ainda é o melhor piloto, né? O Max Verstappen tenta ensaiar reações, ensaiar brigas. Com certeza, depois do Hamilton, ele é o melhor piloto do circuito na atualidade, mas a Red Bull ainda não chega na Mercedes, né? É só você pegar o desempenho do Bottas e do Pérez, né? O Pérez fica muito mais para trás que o Bottas, então tudo ali é concentrado no Verstappen. O Verstappen tenta sim tirar leite de pedra desse carro da Red Bull, mas não consegue aí na hora H, quando precisa de um complemento a mais. Além da Mercedes ser o melhor carro, Hamilton é o melhor piloto da atualidade, né? Então essa junção aí num circuito de poucas novidades, onde geralmente o melhor carro vai ganhar, ficou provado aí, a Mercedes está sim melhor que a Red Bull, né? E o Verstappen vai ter que se aproveitar das pistas de baixa, porque hoje foi comparado o desempenho do Verstappen com o Hamilton na volta rápida dos treinos, e o Verstappen se dá muito melhor em curvas de baixa, né? O Hamilton dispara nas partes altas do circuito. Então o Verstappen vai ter que aproveitar aí as brechas que são dadas mesmo ao longo do campeonato e não desgrudar do Hamilton, né? Esse segundo lugar para o Verstappen foi de bom tamanho, pelo menos ele fica na frente da outra Mercedes,
que é do Bottas, e vai acompanhando de perto o Hamilton no campeonato. Pelo menos o Verstappen está seguindo aí atrás dele e não está deixando o Hamilton se distanciar tanto, né? Quanto à corrida, sem muitas novidades, né? Os carros nesse circuito praticamente seguem em fila indiana, dependem de uma asa móvel ali no final da reta para ultrapassagem. Geralmente quem está com o pneu mais gasto, quem está com o carro em piores condições é ultrapassado, né? E assim rolou mais ou menos a corrida, né? O Verstappen sai na frente, faz uma largada aí, ele sabia disso, ele larga na frente, ele consegue aí dar um chega para lá no Hamilton na primeira curva, assume a liderança e ali parecia que o Verstappen ia conseguir acompanhar. O Bottas perde a terceira posição para o Leclerc e fica aí Verstappen, Hamilton e Leclerc os três primeiros, e nessa primeira parte da corrida Hamilton e Verstappen se estudando, vendo como é que vai ser a estratégia, que hoje também é fundamental na Fórmula 1, a questão dos pneus, a questão das estratégias, né? Na primeira parada os dois fazem trocas do vermelho para o amarelo, né? O Verstappen ainda demora um pouquinho na parada, mas se beneficia porque o Hamilton, para mim, toma a atitude errada de ficar mais algumas voltas na pista ali e perde cerca de 4, 5 segundos para o Verstappen na volta aos boxes. O Verstappen sai na frente, né? E ali estava se segurando o Verstappen, né? O Hamilton começando a diminuir, é isso que eu falei, o carro da Mercedes nessa corrida estava muito melhor que da Red Bull, mais rápido na minha opinião, e já estava apertando o Verstappen. Mas aí qual que é a mudança? O Hamilton, a 20 voltas do final, 21 por aí, decide parar no boxe para fazer troca de pneus, né? Bota o pneu amarelo, né? E o Verstappen segue na pista. Ali, se o Verstappen quisesse manter a estratégia, tinha que parar na volta seguinte e seguir em frente, né? E ver o que ia dar no final da corrida. O Verstappen opta por seguir a corrida teoricamente para uma parada só, né? E aí quando o Hamilton sai a 20 segundos do Verstappen, faltando 22, 23 voltas para acabar, né? Acho que muita gente se tocou que o Hamilton ia buscar o Verstappen com o melhor carro, com pneus mais novos, né? E foi isso que aconteceu. O Hamilton ainda chega no Verstappen a 4, 5 voltas do final, passa o Verstappen e até abre uma certa folga. Depois o Verstappen para trocar pneus, mas já para fazer a melhor volta, mesmo se o Verstappen não parasse, o Hamilton ia chegar aí com 7, 8 segundos na frente do Verstappen, e mostra, né, pessoal, o melhor carro, com o melhor piloto, né? A estratégia, às vezes, eles erram aqui, erram ali, mas o Hamilton vai lá e conserta com o melhor carro, como eu falei, com a melhor estrutura e os pneus mais novos. O Verstappen apostou em seguir e que o Hamilton não tiraria esses 20 segundos de diferença, mas o Hamilton começou a tirar 1,5 por volta, 1,7, 1,6 e chegou aí até antes das últimas voltas no Verstappen. Mostra, né, o abismo que há entre Hamilton, entre Mercedes e entre o resto da Fórmula 1 aí. E dessa forma, né, pessoal, o Hamilton vai se consolidando, né, vai fazendo aí a liderança como nos outros anos, começando um pouco mal, mas aí vindo os circuitos que o carro se beneficia mais e aproveitando todas as oportunidades. Eu falei a questão do Verstappen lá no primeiro grande prêmio, a questão da sorte do Hamilton na Emília-Romagna, quando precisa ele ainda tem, então fica muito complicado mesmo disputar um campeonato com o Lewis Hamilton nessas condições que ele está, com a Mercedes ainda se mostrando o melhor carro e o Hamilton fazendo totalmente a diferença na pista. É um monstro da Fórmula 1, não tenha dúvida nenhuma disso. Tá bom? Vamos aí falar dos 10 primeiros a ver como foi o desempenho do pessoal. Bom, pessoal, primeiro o Lewis Hamilton, já falei bastante dele, tinha o melhor carro do fim de semana, acredito que tem o melhor carro do ano, isso ficou claro hoje, né? Em relação até ao segundo piloto, né? O Pérez não consegue acompanhar o ritmo do Bottas, por exemplo, então o Verstappen luta sozinho aí praticamente contra duas Mercedes, né? Mas o Hamilton não tá nem aí para Bottas, para Pérez, para Verstappen, ele vai lá, o que precisar fazer ele faz, né? E hoje ele tinha essa oportunidade de tirar 20 segundos do Verstappen com pneus mais novos, o Verstappen já com pneus bem gastos, e conseguiu, né, também com o apoio da Mercedes aí, que é um grande carro, né, e que dá todo o respaldo para o Hamilton aí. Vai já abrindo distância, mesmo seguido de perto pelo Verstappen, mas vai abrindo aí uma certa distância já no começo do campeonato. Em segundo lugar, Max Verstappen. Fez de tudo hoje, né? Muitos falam que ele foi o melhor da corrida, né? É uma opinião, mas eu acho que o Hamilton foi o melhor. Tirar 20 segundos aí em 20 voltas não é para qualquer um, mesmo com um bom carro, né? Mas o Verstappen fez de tudo que ele podia, fez uma largada espetacular, deu chegar para lá no Hamilton
ele sabia que a largada era decisiva ali, mas não conseguiu. É aquela coisa que a gente fala, o ritmo de corrida do Hamilton, o ritmo de corrida do Verstappen, ainda há uma diferença aí, e o ritmo de corrida da Mercedes e da Red Bull, que também há uma outra diferença. A Red Bull é isso, é uma equipe que se dá melhor em curvas de baixa, em circuitos mais travados. Mesmo assim, boa corrida do Verstappen, gostei, e é isso, não deixa o Hamilton escapar, vai primeiro e segundo, né? Talvez no Grande Prêmio de Mônaco seja a oportunidade dele aí num circuito mais travado de passar o Hamilton, né? E vamos acompanhar aí, tomara que o Verstappen consiga aí acompanhar o Hamilton pelo menos, para dar uma graça aí para esse campeonato que não teve nos últimos anos, né? Terceiro, Valtteri Bottas fez o papel do Bottas aí de ser terceiro colocado, né? Não tem fôlego para chegar no Hamilton e no Verstappen, mas também não perde a posição para mais ninguém na pista, né? Teve uma dificuldade com o Leclerc aí no começo da corrida, mas era óbvio que ele ia passar o Leclerc. E faz aí o trabalho muitas vezes também para ajudar o Hamilton, né? Aquele 2 contra 1 que a gente fala. O Hamilton tem o Bottas ainda para dar uma força se precisar, o Verstappen não tem ninguém, né? Quarto lugar, Charles Leclerc, ótima corrida do Leclerc. O Leclerc é um grande piloto também, tá? Se a Ferrari melhorar um pouquinho mais, o Leclerc vai mais para cima ainda, né? Segurou a terceira colocação aí por boa parte da corrida, fez uma boa largada e tá chegando aí sempre, quarto, quinto, sexto, né? O que cabe para a Ferrari nesse momento. Quinto lugar, Sérgio Pérez, é muito abaixo do Verstappen, ele é um pouco melhor que os outros que vieram a ser companheiros do Verstappen, como o Albon e o Gasly, por exemplo, mas mesmo assim o Pérez precisa mostrar um pouco mais, né? Principalmente chegar na frente de qualquer outro carro que não seja a Mercedes e a outra Red Bull, né? Ele ainda fica para trás um pouco às vezes de Ferrari, de McLaren, né? Então o que a gente espera do Pérez é que ele consiga pelo menos brigar com o Bottas ali e ajudar um pouco mais o Verstappen nesse campeonato, né? Sexto lugar, Daniel Ricciardo, boa corrida também do Ricciardo, acho que a McLaren aí está mostrando um desempenho regular, caiu um pouco nessas últimas corridas, mas faz parte, né? Mas o Ricciardo está aí, pela primeira vez chega na frente do Lando Norris, seu companheiro. Sétimo lugar, Carlos Sainz, esperava um pouquinho mais do Sainz também nessa corrida, principalmente por correr em casa, né? Mas aí também é o que a gente fala da Ferrari, tá mais ou menos dentro do que a Ferrari pode aí dentro do campeonato, né? Eu acredito ainda que o Sainz vai melhorar um pouquinho mais ao longo da temporada. Tá? Oitavo lugar, Lando Norris, o pior desempenho do Norris na temporada, perdeu a terceira colocação do campeonato para o Bottas, né? Mas tá aí, fazendo pontinhos com a McLaren, e é isso que importa para o Lando Norris nesse momento, seguir nessa regularidade, e quando puder chegar um pouco mais na frente, ele tem capacidade para chegar. Nono lugar, Ocon, ele largou em quinto, né? Mas a Alpine ainda está com dificuldades para enfrentar a McLaren, para enfrentar a Ferrari, né? Apesar de eu achar que a Alpine está melhorando, né? E o Ocon conseguiu aí pelo menos se manter na zona de pontuação, né? Coisa que o Alonso não conseguiu também por optar por uma parada só, que ao meu ver foi a estratégia errada nessa corrida, né? Décimo lugar, Gasly, que está fazendo corridas meio atrapalhadas ali ao longo da temporada, mas consegue beliscar aí seus pontinhos com a AlphaTauri, né? É um piloto também que está muito melhor que, por exemplo, o seu companheiro novo, o Tsunoda, que até então não se mostrou para que veio ainda, né? É isso aí, pessoal, mais um GP fechado, mais uma vitória de Hamilton. Agora vamos acompanhar daqui 15 dias aí o Grande Prêmio de Mônaco, uma corrida para mim crucial, porque ali o Verstappen vai ter uma chance de chegar na frente do Hamilton. Vamos ver como é que desenrola a coisa, né? E vamos seguindo aí para ver os rumos da Fórmula 1, das próximas corridas aí, como é que fica esse campeonato. Espero que o campeonato se mantenha equilibrado aí nas próximas corridas. Tá bom, pessoal? Essa semana vai ter história aqui no nosso canal, né? Daqui 15 dias Grande Prêmio de Mônaco. Vamos continuando com o especial da temporada 91 aí para vocês, tá bom? E vamos acompanhando aí os rumos da Fórmula 1. Um feliz Dia das Mães a todos vocês. Muito obrigado pela atenção e um bom domingo.